No livro do profeta Isaías, nós vamos estudar hoje o capítulo 1. Isaías, capítulo de número 1. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Eu quero te incentivar a permanecer com a Bíblia aberta. Nós vamos caminhar versículo por versículo de Isaías 1. Então eu quero te incentivar a ficar com a tua Bíblia aberta para você poder anotar e acompanhar à medida que caminhamos. Isaías capítulo 1. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça, não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião, como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se. Removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra.
mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Veja como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Por isso, o soberano, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel anuncia: derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória, removerei todas as suas impurezas, restaurarei os seus juízes como no passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependerem. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados, que tanto apreciam. Ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como um terebinto, cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa, e sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. Vamos orar ao Senhor? Pai de amor, nós estamos diante da Tua palavra, Deus, e nós clamamos a Ti por ajuda, Senhor. Nós estamos diante da Tua palavra e suplicamos que o Senhor possa agir de maneira poderosa, de maneira sobrenatural aqui nesta manhã. Pai, nós reconhecemos a nossa incapacidade, nós reconhecemos a nossa pequenez, nós vimos até o Senhor nos prostrarmos diante de Ti, reconhecendo que se for na nossa própria força, tudo que acontecerá aqui nessa manhã será vazio, será sem vida, será eternamente inútil. Por isso, Deus, nós chegamos até Ti, também confessando que cremos no poder do Teu Santo Espírito, no poder do Espírito Santo de Deus que fez a Tua palavra, que é o autor da Tua palavra e que a tem como sua espada. Nós clamamos, Deus, que o Teu Santo Espírito tome a espada dele e haja de maneira sobrenatural nessa manhã, transformando vidas, mentes, corações, Deus, para a honra e glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja e para a salvação dos perdidos, Pai. Nós oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, antes da gente entrar no texto, nós precisamos entender qual era o contexto. Nós precisamos entender como é que o povo de Israel chegou nessa situação narrada pelo profeta Isaías. Nós precisamos fazer um aparato e um apanhado histórico aqui. Eu e você precisamos nos lembrar de como esse povo veio a ser povo. Se você se lembra, nós precisamos andar um pouco para trás, na verdade bastante para trás, e ir até o chamado de Abraão, até Deus dizendo para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, eu farei de você uma grande nação. E Deus o fez. Deus fez de Abraão uma grande nação, a nação de Israel. Mas ao longo do tempo, ainda como apenas uma família, a família do seu filho Judá, do seu neto Judá, essa família estava na terra passando fome, mas Deus providencialmente enviou José antes deles para o Egito, para que José pudesse preparar caminho para que eles não morressem de fome. Então eles vão para o Egito,
Eles são providos pelo Senhor, sustentados pelo Senhor ali, mas ali também eles se tornam escravos. Mas ali, durante o tempo no Egito, Deus os abençoa, Deus os guarda, de forma que aquela pequena família se tornou uma nação com centenas de milhares de pessoas. Essa nação, escravizada no Egito, é redimida, resgatada pelo Deus dela, tirado da escravidão, levado para a terra prometida, mas eles não confiam nas promessas do Senhor. Eles olham para a terra prometida e falam: não, nós nunca conseguiremos conquistar essa terra. Então eles passam 40 anos peregrinando no deserto, até que toda aquela geração morre no deserto. Uma nova geração surge. Josué e Calebe, os espias que creram em Deus, lideram essa nova geração na entrada na terra prometida. Mas enquanto eles estavam peregrinando no deserto, Deus fez uma nova aliança com eles. Uma aliança conhecida como aliança mosaica. Uma aliança condicional. Se você ler ali Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você vai ver uma série de textos condicionais. Deus falando para o povo: se vocês obedecerem, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês cumprirem a lei. Era uma aliança condicional. Pois bem, o povo entra na terra prometida, com Josué, com Calebe, conquista a terra prometida, pedem um rei, Deus lhes dá um rei, eles logo conseguem brigar entre si, e o reino é dividido, o reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá, e constantemente, esse povo escolhido por Deus, resgatado por Deus da escravidão, abandona Deus. Deixa Deus de lado. Escolhe seguir os deuses das nações vizinhas. Confia nos exércitos das nações vizinhas. Confia nos deuses que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm braços, mas não podem fazer nada, têm pernas, mas não andam. O povo do Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus que fala, é deixado de lado por esse povo. Então Deus levanta profetas. Profetas que nada mais fazem do que pegar a lei, pegar a aliança e aplicar a aliança à situação do povo. Dizendo: irmãos, vocês ouviram o que nos disse. Vocês ouviram o que foi a aliança que Deus fez conosco. Arrependam-se, porque se vocês não se arrependerem, Deus fará o que Ele prometeu. E um desses profetas é o profeta Isaías. Provavelmente o mais importante profeta do Antigo Testamento. Isaías é mais citado no Novo Testamento do que todos os outros profetas juntos. Se pegarmos todas as citações de Novo Testamento dos outros profetas, Isaías foi mais citado do que todos eles. Isaías está profetizando no Reino do Sul, em Judá, e ele está profetizando durante os reinados, como você vê aí no primeiro versículo, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. É interessante, queridos, porque o texto nos revela esses reis, e quando nós vamos para o livro dos reis, lá em 2 Reis, capítulos 15 a 20, nós conhecemos um pouco da história desses reis. E nós vemos que Uzias ou Azarias, ele fez o que era reto perante os olhos do Senhor. Jotão fez o que era reto perante os olhos do Senhor. Acás fez o que era mal aos olhos do Senhor, inclusive chegando a sacrificar um dos seus filhos no altar de deuses pagãos. Ezequias fez o que era reto
mas no final de sua vida pensou apenas em si mesmo. O texto nos diz que Isaías teve uma visão que Isaías, filho de Amós, teve. A gente não tem muitas informações sobre quem foi Amós, mas muitos historiadores sugerem que Amós foi irmão do rei Amazias. Desta forma, Isaías teria sido sobrinho de um dos reis de Israel. Ele seria parte da família real de Israel. E ele então teve uma visão dada pelo Senhor para o povo de Deus. Um povo rebelde, um povo que estava longe do Senhor, um povo que se recusava a ouvir a Deus, mas que seguia adorando falsos deuses. O que Isaías, ou melhor, o que Deus tem a dizer para Isaías? Portanto, eu e você entendemos que Isaías não foi um profeta benquisto por Israel durante a sua vida. Hoje, depois, Isaías se tornou de fato o maior profeta de Israel. Mas enquanto ele profetizava, não lhe deram ouvidos. Na verdade, a tradição nos diz que Isaías foi cerrado ao meio. Sabe quando o texto lá de Hebreus capítulo 11 fala sobre os heróis da fé e fala que alguns chegaram a serem cerrados ao meio? Muitos estudiosos dizem que o autor de Hebreus estava se referindo ao profeta Isaías, que haveria sido cerrado ao meio pela sua geração, que não aguentou ouvir o que Deus tinha a lhes dizer. Mas como foi que Isaías permaneceu firme em meio a uma geração corrompida, em meio a uma geração que não lhe dava ouvidos, que se afastava do Deus de Israel? Isaías permaneceu firme, queridos, porque ele cria que a visão que ele teve era real, que ele viu e ouviu o Deus de Israel falando com ele. E a minha oração nessa manhã e nesses próximos dias é que eu e você possamos ver o mesmo à medida que estudamos a visão do profeta Isaías. O profeta começa dizendo: ouçam, ó céus, escute, ó terra. Essa é uma expressão muito interessante e que levava o povo de Israel automaticamente a se lembrar da aliança mosaica. Porque quando Deus fez a aliança com o povo, Ele chamou céus e terra como testemunhas dessa aliança. Veja o texto de Deuteronômio, capítulo 30, versos 19 a 20. Deus diz: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Quando Deus faz a aliança mosaica, Ele conclama céus e terra, Ele conclama a criação para ser testemunha daquela aliança. Quando Isaías traz a sua visão para o povo, ele chama céus e terra de volta. Ele invoca céus e terra novamente, como testemunhas que estavam lá no dia da aliança e estão aqui para testemunhar diante de um povo que tem quebrado a aliança de Deus. Não apenas isso, o profeta invoca um dos relacionamentos em que mais se espera lealdade e imitação. Ele diz: eu criei filhos e os fiz crescer. E ele mostra toda a paciência do Deus Criador dos céus e da terra. Não está aí na tela, mas lá em Êxodo capítulo 4, versos 22 e 23, quando Moisés fala em nome de Deus com o faraó, ele diz para o faraó que Israel era o filho dele. Era o filho dele. E que filho rebelde esse que Deus teve. 500 anos de rebeldia, 500 anos ouvindo a voz de Deus, vendo as manifestações de Deus, vendo o poder de Deus, não crendo em Deus, não confiando em Deus e não obedecendo.
a Deus. Um relacionamento que se espera seja de lealdade e imitação. A gente não fica chocado quando nós vemos filhos se virando contra pais. Talvez um dos crimes mais chocantes que o nosso país viu foi o crime da Suzane von Richthofen, lembra? Dos irmãos Cravinho. Matando os próprios pais. A gente fica revoltado com isso. É disso que Isaías está falando. Eu criei vocês, eu nutri vocês, eu alimentei vocês. E o que vocês fizeram? Vocês se revoltaram contra mim. Como esperar que o mundo se arrependa quando os filhos estão em rebelião contra o pai? Isaías continua e no versículo 3, ele traz uma outra ilustração, uma outra demonstração do absurdo que é a nossa revolta, a revolta do povo de Deus contra o seu Deus. Ele diz: o boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Eles sabem quem é que os alimenta, eles sabem quem é que provê para a vida deles. Dois animais burros, não é? Dois animais irracionais, mas que parecem até inteligentes em comparação com o povo de Deus. O povo de Deus não reconhece aquele que dele cuida. Essas palavras traduzidas como sabe e compreende, elas eram palavras ligadas à aliança, onde o povo era chamado a conhecer de forma relacional o Deus deles. Essa falta de capacidade de reconhecer que é Deus quem está suprindo para a vida deles, me faz lembrar o texto de Oséias. O texto de Oséias e sua esposa prostituta, lembram disso? Não é? Quando Deus manda Oséias casar com Gomer, uma adúltera, uma prostituta. E Deus então, quando repreende Gomer, ele diz assim: ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho, o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. Deus está dizendo: vocês acham que quem dá as coisas para vocês são os ídolos a quem vocês servem, mas sou eu quem estou suprindo vocês, sou eu quem estou cuidando de vocês, mas vocês não reconhecem o meu cuidado, a minha provisão. Queridos, o texto esse primeiro capítulo de Isaías, ele se divide em duas grandes partes, sendo a primeira delas subdividida em 3 partes. Eu queria que vocês percebessem isso conosco. A primeira parte são as 3 marcas do povo rebelde. Isaías vai falar que esse povo é uma nação idólatra, versos 2 a 9. Ele vai falar que esse povo, ele é um povo de religiosidade hipócrita, versos 10 a 20. Ele vai dizer que esse povo é um povo cujo caráter foi corrompido. E por último, ele vai dar as 2 alternativas diante do povo, versos 27 a 31. Queridos, teve um poeta escocês que no passado disse que um dos maiores poderes que alguém pode ter é o poder de se enxergar como os outros lhe enxergam. Porque muitas vezes eu e você somos enganados, não é verdade? Nós achamos de nós muito mais do que os outros acham, e nós não percebemos em nós mesmos muitas falhas que todo mundo consegue ver. Mas ainda melhor do que poder nos vermos a nós mesmos como os outros nos veem, é podermos nos enxergar como Deus nos enxerga. É podermos nos ver como Deus nos vê. E é isso que Isaías vai nos ajudar a alcançar nesse capítulo. Não apenas isso, mas ao nos dar uma visão correta de nós mesmos, o profeta Isaías vai nos ajudar a ter um guia confiável para conhecermos mais e melhor o nosso Deus. Ele começa nos dizendo que nós somos uma nação idólatra. Ele diz assim: a nação pecadora, povo carregado de iniquidade,
raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Quando a gente encontra essa expressão, abandonaram o Senhor, essa expressão ela está muito ligada à idolatria no meio do povo de Deus, ao povo de Deus adorando outros deuses. Quando a gente estuda segundo livro de Reis, capítulos 15 a 20, que falam sobre os reis de Israel, a gente vê que tiveram reis que fizeram o que era reto perante os olhos do Senhor, mas tem uma frase que se repete sobre o reinado deles, mesmo daqueles que fizeram o que era reto perante os olhos do Senhor. Tanto Uzias quanto Jotão fazem o que é reto diante dos olhos do Senhor, mas o texto diz em 2 Reis 15, versos 4 e 36, contudo, os altares idólatras não foram derrubados. Eles fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, mas eles não tomaram a atitude que precisava ser tomada para que a idolatria fosse extinguida de Israel. O povo era um povo idólatra, um povo que adora outros deuses. E Acaz, o terceiro rei da geração de Isaías, faz ainda pior. Ele não apenas não destrói os postes ídolos, os altares, mas ele sacrifica o seu filho no altar daqueles deuses. E ele vai até Damasco, conhece como era o altar dos deuses de Damasco, volta para Israel e entrega a planta para o povo do templo e diz: olha, transformem o altar do nosso templo nesse altar aqui. Ele transforma o altar de Deus, do Deus Todo-Poderoso, no altar de deuses pagãos. Veja que não é de hoje que o povo de Deus cai em idolatria e tenta trazer os padrões do mundo para dentro da adoração de Yahweh, o Deus Criador dos céus e da terra. E queridos, talvez você ouça isso e fale: pastor, mas eu não me envolvo com a idolatria. Lá em casa não tem imagem de Maria, de São José, de Santo Antônio, não tem Buda, não tem nada disso. Até aqueles elefantes de bumbum virado para a porta eu tirei. Lá em casa não tem idolatria. Queridos, tanto os autores do Antigo Testamento quanto os autores do Novo Testamento vão ser claros em nos alertar e nos ensinar que você não precisa ter estátua nenhuma para ser um idólatra. A idolatria está dentro do meu e do seu coração, quando eu e você confiamos em qualquer outra coisa que não no Deus Criador dos céus e da terra, para nossa alegria, para nossa segurança, para nossa satisfação, para nosso sentimento de aceitação. Nós somos idólatras sempre que nós confiamos em outra coisa e não no Deus de Israel, não no Deus Criador dos céus e da terra. Isaías continua e ele diz no versículo 5: por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que vocês insistem em apanhar? É isso que Isaías está dizendo. Porque insistem na revolta, a cabeça está toda ferida, o coração está sofrendo, da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, está tudo doente, só tem machucados, vergões, ferimentos, e vocês não foram limpos. Queridos, a idolatria nos destrói. Os ídolos prometem segurança, prometem aceitação, os ídolos prometem prazer, poder, mas no final o que nós encontramos é dor, é sofrimento, são machucados, são decepções, são feridas abertas. O ídolo do prazer nos promete alegria e satisfação sem fim, mas quantos e quantos jovens nós temos encontrados destruídos, com casamentos arruinados, porque têm buscado servir ao ídolo do prazer. O ídolo do sucesso te promete que você vai ter tudo que a tua família precisa, mas no final das contas você não tem mais família quando você tem tudo o que você conquistou para a tua família, porque você destruiu a tua família no altar do ídolo do sucesso, da segurança patrimonial. É isso que Isaías está falando. Feridas abertas, decepções.
e ninguém para curar, ninguém para limpar as suas feridas e curá-las. A terra de vocês está devastada, as suas cidades foram destruídas, não tem segurança. A segurança que os ídolos prometeram não existe, só existe devastação em Judá, só existe devastação em Jerusalém. Mas a partir dos versos 8 e 9, Isaías meio que traz um suspiro de esperança para o povo. Ele traz um vislumbre da graça desse Deus perdoador a quem nós servimos. E ele diz assim no versículos 8 e 9: só restou a cidade de Sião, como tenda, como uma cabana numa vinha, como um abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Por que é que o Senhor dos exércitos poupou alguns de nós? Por pura, maravilhosa e indescritível graça, como David cantou agora há pouco. Por graça, por misericórdia. Se Deus, queridos, decidisse que não agiria com graça sobre as nossas vidas em qualquer um dos dias de nossas vidas, sabe o que aconteceria? Já parou para pensar? Se em algum dos dias, qualquer um dos dias de nossas vidas, Deus decidisse: hoje eu não agirei com graça na vida do pastor Felipe, hoje eu não agirei com graça na vida da Maria, do Ricardo, do Roberto, da Renata, hoje eu não agirei com graça na vida do Tiago, do Milton, sabe o que aconteceria? Em qualquer um dos nossos dias, nós seríamos todos destruídos, como foram Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. É apenas pela graça de Deus que eu e você somos poupados todos os dias de nossas vidas. Aliás, você que pode, eu queria te chamar a imaginar o povo de Israel ouvindo isso, ouvindo essa comparação. Estaríamos como Sodoma, semelhante a Gomorra. E eu já posso imaginar o povo de Israel revoltado com Isaías. Ei, que é isso? Como é que você ousa? Nós somos filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós somos os filhos da aliança. Nós somos o povo de Deus. Como é que você nos compara com Sodoma? Como é que você nos compara com Gomorra? Mas Isaías não se abate com a revolta do povo contra ele. Ele continua e no versículo 10, ao invés de comparar, ele afirma. Ele vira para o povo e diz: governantes de Sodoma, povo de Gomorra. E aqui ele começa a desnudar a religiosidade hipócrita do povo. Ele diz: sim, as atitudes de vocês são de pessoas de Sodoma e Gomorra. E muito disso se deve ao fato de vocês não ouvirem a Torá, a lei. Essa palavrinha que eu circulei aí, instrução, é a palavrinha hebraica Torá, lei. Escutem a lei de nosso Deus, está dizendo Isaías. O povo ouvia a Torá, ouvia as recitações da Torá, mas havia tornado a lei de Deus em rituais mecânicos, automáticos, sem vida e sem coração. Tanto que mais para frente, no seu livro, Deus vai dizer por meio de Isaías, lá em Isaías 29:13, o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca, e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então Deus começa a denunciar a religiosidade hipócrita do povo.
E ele diz: para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta ao Senhor. E olha que palavras, que expressões fortes que Deus usa. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Ora, o povo poderia responder o quê? Foi o Senhor que pediu. Foi o Senhor quem nos ordenou. Hoje de manhã, a hora que eu cheguei, a Lívia estava fazendo a leitura dela anual, estava lendo Levítico, não é, Lívia? Se você ler Levítico, você vai ver Deus ordenando eles fazerem exatamente essas coisas, que Ele está dizendo: eu não aguento mais vocês fazerem isso. Mas, queridos, fazer os gestos, fazer as atividades que Deus ordena, sem o coração que Deus requer, é repugnante para Deus. Fazer as atitudes externas, os gestos externos, sem o coração que Deus requer, é repugnante para Deus. Parem de trazer ofertas inúteis, diz o Senhor. Por que são inúteis essas ofertas? Porque eles achavam que era o ato da oferta que resolvia o problema deles com Deus. Eles estavam comprando Deus, ou pelo menos achavam que estavam. Eles achavam que era o ato da oferta que resolvia a situação deles com Deus. Mas ofertas sem coração arrependido, ofertas por obrigação, ofertas por religiosidade e não por amor, são ofertas inúteis. São trapos de imundícia. Sabe o que são trapos de imundícia? Eram panos usados pelas mulheres da época que não tinham como comprar sempre livre, não é? Não vendia na farmácia. Elas usavam esses panos. Aquilo era chamado de trapos de imundícia. E o profeta faz associação daquilo com as nossas obras, como uma tentativa de comprar Deus. Porque tanto os trapos de imundícia, quanto as nossas obras como tentativa de comprar o perdão e a aceitação de Deus, são fedidos e não têm vida. O que é um trapo? O trapo de imundícia é o sinal de que a mulher não está grávida. Não tem vida naquela mulher, naquele mês. Assim são as nossas ofertas. Quando nós entregamos ao Senhor, sem um coração transformado, sem arrependimento verdadeiro, sem amor, mas por religiosidade e por obrigação. O incenso de vocês é repugnante para mim, luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. E aqui eu vejo que já existiam batistas naquela época, não é? Posso falar porque eu sou batista, né? Mas, queridos, Deus está dizendo: eu não aguento vocês se reunirem cheios de iniquidades, cheios de pecados não tratados, cheios de falsidade, cheios de injustiça, vivendo de segunda a sábado como se Deus não existisse, e depois se reunindo, cheio de iniquidade no seu coração, para levantar as mãos, fechar os olhos, com toda uma espiritualidade falsa, iníqua, inútil, diz o Senhor. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, olha o linguajar de Deus, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Você pode levantar a mão, pode falar: ó, papaizinho, Senhor. Não adianta, Deus está dizendo. Eu não vou te ouvir, Deus está falando. Eu vou virar meu rosto de você.
Por quê? Porque as suas mãos estão cheias de sangue. Sangue das injustiças, sangue do ódio, sangue da ira. Talvez você, como os escribas e os fariseus da época de Jesus, pode dizer: pastor, as minhas mãos não têm sangue. Eu nunca matei ninguém. E aí você precisa ir para o Sermão do Monte e ouvir o Senhor Jesus Cristo dizendo: ouvistes o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, se você se irar contra o teu irmão, você já vai ser levado a juízo, você já é culpado de assassinato. Em meio a tudo isso, a esse povo idólatra, hipócrita, cheio de religiosidade, mas sem relacionamento com Deus, em meio a toda essa situação, Deus ainda age com graça e misericórdia e começa a mostrar ao povo o que Ele requer deles. E o que Deus requer desse povo, e o que Deus requer de mim e de você, é arrependimento. Arrependimento verdadeiro. E o arrependimento verdadeiro, ele é prático e ele é verificável. Olha como Deus mostra isso. Ele diz: lavem-se, limpem-se, ou seja, purifiquem a vida de vocês. Removam suas más obras para longe da minha vista. Essa tradução da NVI não é boa. A tradução melhor, ao invés de removam as suas más obras, seria removam o mal que as suas más obras causaram. Ou seja, reparem o mal que vocês fizeram. Tudo que vocês causaram de mal, agora vocês voltam, resolvendo. Como fez Zaqueu, quando teve um encontro com Jesus. Removam, lavem-se, limpem-se. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, diz o Senhor, venham, olha que convite, o Deus abandonado, o Deus rejeitado, o Deus traído, Ele vem para o seu povo, Ele diz: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. E Ele faz promessas, que só um Deus de graça, só um Deus de misericórdia, só um Deus de amor leal é capaz de fazer. Ele diz: embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Deus chama o povo ao arrependimento. Deus os chama a refletir na capacidade dEle de perdoar e transformar, mesmo os mais sujos dos pecadores, os pecadores religiosos. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, lembre, eles estavam numa aliança, quê? Uma aliança condicional. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. A gente encontra isso sendo reverberado no Novo Testamento. A gente encontra Tiago e Pedro dizendo que, Provérbios fala, mas Tiago e Pedro repetem que Deus concede graça Deus concede graça aos humildes, mas resiste aos orgulhosos, aos soberbos. Se arrependam, se humilhem e Deus derramará graça. Mas se vocês continuarem altivos, soberbos, achando que podem continuar a viver essa vida de religiosidade hipócrita, cheia de idolatria, se afastando de Deus, confiando na criação ao invés de confiar no Criador, Deus resistirá a vocês. Isaías continua e agora ele passa a denunciar o caráter corrompido do povo. Ele diz: vejam
como a cidade fiel se tornou prostituta. Essa palavrinha que foi traduzida como, ela é uma palavrinha típica de lamento. O livro, a propósito, o livro de Lamentações de Jeremias começa com essa mesma palavra. Quando o profeta olha para a situação e ele diz: como? Como a cidade fiel se tornou prostituta? Você já percebeu que essa figura de adultério espiritual, ela é muito frequente na Bíblia? Porque Deus disse que Israel era a noiva dele. Deus disse que Israel era a esposa dele. Deus disse que a igreja é a noiva do Senhor Jesus Cristo. E quando eu e você confiamos em carros e em cavalos, quando eu e você confiamos no Egito, quando eu e você confiamos no nosso emprego, quando eu e você confiamos na nossa capacidade, quando eu e você confiamos na nossa religiosidade, nós estamos sendo prostitutos. Nós estamos traindo o nosso noivo, o Senhor Jesus Cristo. Como a cidade se tornou prostituta? Antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado, ou seja, as coisas foram adulteradas. O que era precioso se tornou impuro. O que era precioso se tornou pobre. O que era puro, como o licor, se tornou impuro. O que era precioso como a prata, se tornou pobre com a escória. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Corrupção, interesses próprios, luta por poder, pessoas interesseiras, jogo de interesse, politicagem dentro do povo de Deus. O povo de Deus se tornou como uma selva, a busca pelo poder a qualquer preço. Quando isso acontece, os mais frágeis, ao invés de serem protegidos e guardados, eles são destruídos e eliminados. Eles não defendem os direitos do órfão. Eles não tomam conhecimento da causa da viúva. O povo de Deus se torna um trator. O povo de Deus se torna uma máquina de moer gente, jogando gente na sua engrenagem como combustível para que a máquina possa continuar girando, para que os líderes gananciosos possam continuar crescendo. O povo de Deus, que deveria proteger os mais frágeis, o povo de Deus que deveria amparar aqueles necessitados. O órfão e a viúva eram o exemplo clássico em Israel. Um órfão e uma viúva estavam completamente entregues à morte se o povo não os acolhesse. É disso que o profeta Isaías está falando, de máquinas de moer gente, de engrenagens que usam os mais frágeis como combustível, para que os mais ricos, os mais poderosos, possam se tornar cada vez mais ricos e mais poderosos dentro do povo de Deus. Por isso, o soberano, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel, eu acho lindo como em meio à luta pelo poder dentro do povo, Deus faz questão de deixar claro de que já tem alguém sentado na cadeira do O poderoso, e não é nenhum ser humano. O poderoso, Ele não permitirá que seu povo continue a viver em idolatria, em hipocrisia, em selvageria. Ele diz: derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Eu lembro de novo do texto de Oséias, quando o primeiro filho de Gomer nasce. Vocês lembram disso? Ele diz: põe o nome de não meu povo, porque vocês não são mais o meu povo. E eu louvo a Deus porque séculos mais tarde, o apóstolo Pedro
vai dizer: vocês que antes não eram povo, agora vocês são povo. Agora vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas Deus está dizendo: eu vou derramar minha ira sobre os meus adversários, sobre os meus inimigos. Mas veja, quando Ele volta a sua mão para o seu povo que está em pecado, Ele vem para purificar e Ele vem para restaurar, e isso são boas novas. Quando Deus vem e volta a sua mão para o seu povo em pecado, Ele não vem para destruir esse povo, Ele vem para redimir, para restaurar e para purificar esse povo, e isso são boas novas. Ele vem com poder, Ele nos purifica, Ele nos restaura, Ele tira as nossas impurezas, Ele remove a nossa escória, Ele restaura. Ele restaura. Lembra da cidade fiel? Lembra que a cidade fiel se tornou prostituta? Lembra disso? Ele agora vem. Depois disso, ele diz que a cidade fiel será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Ele torna a prostituta em cidade fiel novamente. Eu não sei para você, meu irmão, minha irmã, mas para mim, isso é boa notícia. Isso é boa notícia. Porque eu sei que eu, muitas vezes, muitos dias, sou essa prostituta. Isso é boas notícias. A verdade de que Deus salva pecadores. Porque eu sei que eu sou pecador. A última parte do capítulo, o profeta nos apresenta com as duas únicas alternativas diante de nós. Ele diz: Sião será redimida com justiça. Quem? Quem vai ser redimido? Com retidão, os que se arrependerem. Mas os rebeldes, os pecadores, serão destruídos. Os que abandonam o Senhor perecerão. O profeta Isaías está dizendo: queridos irmãos, redenção aguarda aqueles que se arrependerem, mas destruição e morte aos que se mantiverem rebeldes e abandonarem o Senhor. Última palavra aos rebeldes e idólatras. Deus termina o primeiro capítulo dizendo: vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam. Ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês vão se envergonhar, diz o profeta. Esse barulho, o teto não está caindo não, viu gente? São pequenos pingos que estão caindo no teto, não é isso, Mota? São pequenos pingos de água que estão caindo no teto. Às vezes a gente ouve esses estralos aí, o sol e os pingos fazem ele dilatar e aí faz esse barulho, tá bom? Fiquem tranquilos, tá tudo bem, tudo bem. O texto diz: vocês vão se envergonhar. Deus está dizendo: idólatras, o final da história não será o que vocês imaginam. Carvalhos e jardins sagrados são metáforas para a idolatria do povo. E Deus está dizendo para eles: os ídolos de vocês vão decepcionar vocês. Eles prometem muitas coisas, mas eles são incapazes de entregar. E no final, você vai se encontrar desesperado, sem esperança e decepcionado. Porque os seus carvalhos sagrados vão te decepcionar. Ele diz: vocês serão como o terebinto, cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. Isaías está dizendo: vocês se tornarão como o que vocês adoram, inúteis e sem vida. Um terebinto era uma árvore grande, cuja utilidade basicamente era a sombra. Mas uma árvore para a sombra, que não tem folhas, cujas folhas estão caindo, é uma árvore inútil. Vocês serão como o terebinto, cujas folhas estão caindo.
Serão como o jardim sem água. Um jardim sem água está morto. Vocês serão inúteis e sem vida, como os seus ídolos. Vocês acabarão como os ídolos a quem vocês adoram. Palavra dura do profeta, não é mesmo? Que palavra dura do profeta Isaías, servindo como um espelho para mim e para você, nos mostrando quem eu e você de fato somos. Como facilmente nós abandonamos o Senhor, como facilmente nos tornamos religiosos hipócritas, como facilmente tornamos as coisas de Deus numa máquina corrupta. Se caminharmos assim, terminaremos como nossos ídolos, sem vida e inúteis. Quero terminar trazendo algumas aplicações do texto para nós. Desculpa, faltou o versículo 31. Olha aí, o poderoso se tornará como estopa, sua obra como fagulha, ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. Final de tudo, destruição. Destruição no fogo, para aqueles que abandonaram o Senhor, que viveram uma religiosidade hipócrita, que tentaram transformar as coisas de Deus numa máquina de moer gente, de moer os mais fracos e os mais frágeis. Agora sim, algumas aplicações. Primeira delas, queridos, idolatria e religiosidade hipócrita estão tão presentes no povo de Deus hoje, quanto estavam 2.700 anos atrás. Eu não preciso te contar isso, não é verdade? Você sabe disso, não é verdade? Não apenas pelo que você vê fora de você, mas pelo que você conhece dentro de você. Eu e você precisamos estudar esse capítulo 1 de Isaías com tremor e temor, perguntando a nós mesmos em quem nós temos confiado e como temos nos relacionado com Deus. Quem você tem confiado? Como tem sido a sua relação com Deus? A pandemia revelou muito sobre isso. Onde está a sua confiança? Em quem você confia? No seu plano de saúde? Me lembro que no auge da pandemia, uma pessoa me escreveu me perguntando o seguinte, eu não conheço essa pessoa, tá? Pessoalmente, mas ela me escreveu falando o seguinte: pastor, o meu esposo foi diagnosticado com Covid e não tem vaga no hospital particular. Seria errado eu procurar um deputado amigo meu para que ele conseguisse uma vaga para mim numa UTI pública? Não quero entrar no mérito da questão aqui, do certo e do errado, de procurar, mas em quem você confia? Em quem você confia? Quando as dificuldades surgem, em quem você confia? O povo de Israel, na época de Isaías, estava saindo de um longo período de prosperidade, quando o império assírio estava meio adormecido, porque tinha tido uns reis meio bananões. Mas agora o rei da Síria estava com fome de conquista, as dificuldades estavam vindo. Em quem você confia quando surgem as dificuldades? Nos seus braços, nos seus contatos, nos seus investimentos, no seu concurso? Em quem você confia? Quem domina seus sonhos? Quem domina os seus sonhos? Quem tira você da cama a cada manhã? O que te faz sair da cama a cada manhã? Seus planos e objetivos de carreira? O desejo por um cônjuge? Os prazeres da vida? Ou a glória de Deus?
Perguntas que eu e você precisamos fazer. Eu e você precisamos olhar para dentro. Seus relacionamentos. E o seu relacionamento com Deus. Seu relacionamento com Deus é formado apenas de ações religiosas? Ou ele é fruto de um coração alegre, satisfeito, grato a Deus? Durante a adoração, quando o povo de Deus se reúne, quem olha de fora não consegue distinguir quem são os religiosos hipócritas e quem são aqueles que estão ali porque amam o Senhor, porque tem um coração grato. Quem olha de fora não consegue distinguir, mas você consegue perceber o seu coração. Como é seu relacionamento com Deus? Como é o seu servir a Deus? Você serve a Deus com alegria? Você está envolvido nos ministérios da sua igreja local porque você ama o Senhor? Isso traz alegria para o seu coração? Você anseia por poder servir ali no ministério? Ou existem segundas e terceiras intenções? Reconhecimento, aplauso, aprovações, salário. Quantos e quantos pastores estão no ministério apenas e tão somente por causa de salário? Quando você oferta ao Senhor, quando você leva o dinheiro e oferta ao Senhor, você faz isso mensalmente com alegria, perguntando como e de que jeito eu posso dar mais, para que a obra do Senhor se expanda mais, para que o ministério cresça. Ou você faz as continhas, é sobre o líquido ou sobre o bruto? Qual é o mínimo que eu posso dar para poder ter minha consciência limpa? Eu estou pagando o dízimo para poder ficar com a minha consciência limpa? Se é isso que você está fazendo, Isaías está dizendo para você, meu irmão, oferta inútil. Deus está dizendo, eu não aguento mais. De que formas, queridos, o seu amor a Deus tem transbordado num desapego financeiro que supre os necessitados ao seu redor? Os órfãos e as viúvas continuam por aí, os desempregados também. E aliás, de novo, essa pandemia foi um excelente exercício para a igreja. E aqui eu não estou pensando na instituição, eu estou pensando no povo igreja. Como é que você lidou com isso? Como é que você que estava com o seu emprego garantido, salário caindo na conta todo mês, igualzinho, lidou com aquele irmão feirante, com aquele irmão comerciante, com aquele irmão pirueiro de escola? Como é que você lidou com ele? Fechou seus olhos? A igreja cuida. Ou você se interessou pela causa dos necessitados? Irmãos, a graça de Deus, ela está brilhando aqui e agora. Como Deus chamou o povo idólatra, hipócrita e sem caráter ao arrependimento, Ele está fazendo isso comigo e com você aqui, nessa manhã. Hoje Ele também pode poupar pecadores, como Ele fez 2.700 anos atrás, quando Isaías diz, se Deus não nos poupasse. Deus pode poupar hoje pecadores, porque 2.000 anos atrás, Ele não poupou o seu próprio Filho. Antes Ele o entregou por amor de nós, diz o apóstolo Paulo em Romanos 8:32. Se você se viu nessas descrições, se a Bíblia sendo exposta foi como um espelho para você, e você se viu ali, tenho sido um idólatra, tenho confiado em coisas criadas ao invés do Criador. Existem momentos em que eu tenho sido um religioso hipócrita. Se você se viu ali,
Meu irmão, minha irmã, não perca tempo. Corra em arrependimento para os braços graciosos do nosso Deus. Ele não poupou o filho dele, ele o entregou. E porque ele não poupou o filho, ele pode poupar pecadores arrependidos como eu e você. Glória a Deus por isso. Aleluia, pelo perdão e pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Amanhã nós vamos para Isaías 6. Leia esse texto. Leia o texto de Isaías 6. Se prepare para amanhã, para que nós possamos continuar o estudo da palavra de Deus. Eu quero orar com os irmãos. Quero fazer algo diferente. Talvez você não esteja acostumado com isso, não tem problema. Mas eu quero orar uma oração que não é minha. Em 2006 eu conheci um livro chamado Vale da Visão. Esse livro ele é uma coletânea de orações de puritanos. Os puritanos tinham o costume de escrever suas orações e orá-las. E essas orações corriam às igrejas e os irmãos oravam aquelas orações. E pela graça de Deus, esse ano a editora Monergismo traduziu essas orações e agora elas existem em português. Eu quero terminar as nossas exposições a cada dia orando uma oração desse livro. Quero te convidar a fechar seus olhos, a baixar sua cabeça, nós vamos orar. Santo e justo soberano, em cujas mãos estão minha vida e todos os meus caminhos, livra-me da instabilidade religiosa. Ajusta-me firme, pois estou irresoluto. Minhas decisões são fumaça e vapor, e eu não glorifico a Ti, nem me comporto de acordo com a Tua vontade. Não me cortes, antes que eu possa conhecer as respostas, e minha alma possa desabrochar em plena flor, pois Tu és bom e longânimo, paciente e amável. Salva-me de mim mesmo, dos artifícios e enganos do pecado, da traição da minha natureza perversa, de condenar Tua repreensão às minhas ofensas. Salva-me de uma vida de rebelião contínua contra Ti, de princípios, visões e objetivos errados, porque sei que todos os meus pensamentos, afeições, desejos e propósitos estão alienados de Ti. Tenho agido como se odiasse a Ti, apesar de seres o próprio amor. Tenho Te tentado ao extremo, abusado da Tua paciência, tenho vivido impiamente por palavra e ação. Fosse eu príncipe, há muito teria esmagado um tal rebelde. Fosse eu pai, há tempos teria rejeitado um tal filho. Ó Tu, Pai do meu espírito, Rei da minha vida, livra-me da destruição. Conduz-me à Tua presença, mas fere meu coração, para que ele possa ser curado. Despadeça-o, para que Tu mesmo possas fazê-lo inteiro. Em nome de Jesus. Amém.